Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo sobre o mundo dos negócios. Estou aqui com a Laura Oliveira, que é a CEO da Levo. Vem comigo para esse bate-papo. Como é que começou a tua carreira? Eu vi que você tem vários cursos, estudou bastante, é um longo caminho a percorrer para hoje ser essa empresária que você é. Mas como é que isso começou? Se quando era criança você falava, nossa, eu quero ser empresária, eu quero mudar a vida das pessoas com projetos sociais, eu quero mudar essa questão do planeta com sustentabilidade. Como é que começou a tua trajetória? Então, a vida ela é uma caixinha de surpresas. Às vezes a gente tem pensamentos e fala assim, gente, é louca, essa menina tá pensando o quê? O que ela tá falando? E eu sou de Cuiabá e meus pais me traziam para São Paulo. Então eu andava na Avenida Paulista e olhava aqueles prédios e falava assim, uau, essa cidade é incrível. E isso eu tinha 7, 8 anos. Aí eu ficava no trânsito, porque eu não tinha costume do trânsito, e eu falava assim, mamãe, eu não quero ficar andando no carro, não. Olha aqui, eu quero estar lá em cima de helicóptero, ó, vocês vão me ver lá em cima. Aí minha mãe falava assim, minha filha, de onde você tira essas ideias? Mamãe, essa cidade é grande e o que mais tem aqui é helicóptero. E eu observava, então eu sempre fui uma criança muito observadora. E sou falante, e aí aprendi desde cedo que para ser falante, você tem que falar coisas interessantes. Então eu falei, eu quero estudar, quero ganhar dinheiro, quero andar de helicóptero, coisas de menina, que poderia ser só uma bobagem, uma frase, mas que aquilo vai ficando na sua cabeça. Então eu sempre falei para minha mãe, mãe, eu quero ter dinheiro, eu quero ajudar as pessoas, e eu sempre via filantropia na minha avó. Então a vovó, que é viva, tem 102 anos, todo mundo que batia na casa dela falava assim, quem tem um dinheiro aí, dá o dinheiro para ela. Menina, arruma um prato de comida. Então eu sempre tive o olhar para o outro, pelo exemplo de vivenciar isso na casa da vovó. E isso você leva para a tua empresa, Sim. A Levo. Vamos falar um pouquinho dessa empresa? Sim, eu penso o seguinte, eu não sei os grandes empresários, mas a gente nunca imagina o que vamos nos tornar. Mas a gente sempre tem que ter um começo com um propósito muito forte. Então eu sempre falo nas minhas palestras de empreendedorismo, eu falo, a primeira coisa, você tem que saber quem você é. Ou seja, pelo menos descubra aquilo que você gosta. Porque a gente precisa fazer algo que vem do coração. Então, como eu tive essa formação de vivências com a vovó, minha avó é muito católica, eu também sou muito católica, amo minha Nossa Senhora, e eu estudava em colégio de irmãs. Então, você vê que a formação, o ambiente, ele também contribui muito. E ele serve de alguns combustíveis. Às vezes, mesmo num ambiente que você imagina que seja muito bom, tem diversidades, complicações, situações extremamente desagradáveis, e às vezes até agressivas. Então, você começa a fazer um filtro do que você é bom e do que não é. Infelizmente, nem todo mundo tem esse discernimento de falar assim, eu vou por este caminho ou por aquele. Mas como a fé católica, a minha avó, pelo Colégio das Irmãs, então vou à missa todos os domingos, e eu falava assim, meu Deus, essa missa me remete àquela música da minha infância. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou pegar a minha vida e vou traçar para fazer uma empresa onde todo mundo pode ser feliz. Então, eu comecei uma empresa de eventos, depois eu fui para a de turismo e depois o McDonald's. Então, quando eu assino um contrato de franquia, o que eu fiz há 25 anos atrás, na verdade, eu treinei por 1 ano e depois assumi um restaurante em 1º de outubro de 98. Então, esse ano é muito legal, porque eu completei 50 anos no mês passado, 25 anos de McDonald's, e vou lançar o livro agora em setembro. Então, são marcos de um legado. E aí, você perguntou da Levo. O que é a Levo? Todo mundo pergunta. É o meu legado. É Laura Enzo Valentina de Oliveira Vieira. Então, você colocar o nome dos seus filhos numa marca, você tem que ter muita confiança. E para ter confiança, porque com tantas adversidades, pandemia, questões políticas, burocráticas, questões de N situações hoje que não é fácil, né? Cada hora você tem uma demanda diferente e uma atualização com o tempo, né? Você tem 2 responsabilidades, com a marca McDonald's, com o legado dos meus filhos e principalmente com as minhas pessoas. Ou seja, você aplica de forma prática os conceitos de ESG. Por exemplo, em relação à sustentabilidade, o que a empresa adotou pela tua iniciativa?
Então, isso é fantástico, porque antes das letrinhas ninguém nem sabia, né? Porque agora está mais fácil, tipo, você consegue mensurar, você consegue saber tanto a parte de gestão, parte de planeta e também a parte de ética, né? Que são as 3 letras, que é muito interessante. E a Levo, ela já tem isso há mais de 20 anos. Então, para você ter ideia, algumas coisas interessantes que fazem parte da nossa política de boas práticas. Há 15 anos atrás, nós começamos a contratar trans. Até hoje ainda é uma polêmica muito grande e a gente fez isso de forma natural. Eu tenho uma frase que todo ser humano importa. Então, o ESG ele estava implícito dentro da empresa desde o início. Então, quem tem o maior salário na empresa hoje é a minha diretora financeira. Ela é negra, mãe solteira, mulher. E quando eu fui ganhar o prêmio da ONU, eles falaram assim, mas você já faz isso há muito tempo? Sim. Tem alguma coisa aqui para mulher específica? Eu falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu nunca precisou. Então, quando a gente foi fazer o ESG, foi colocar as práticas de Great Place to Work, foi olhar o que era o selo da ONU de empoderamento, foi muito bacana. E aí eu tive uma ajuda muito grande da Fundação Dom Cabral, porque a gente começou a entender o que era relevante para as grandes empresas. Porque a gente era uma empresa pequena, depois nos tornamos uma empresa de médio porte, hoje são 500 e poucos colaboradores. A gente tem todo um programa de boas práticas que já acontecia. O que foi bacana? O reconhecimento que tornou a Levo ser uma empresa de referência. Então, a gente mudou a questão dos banheiros que todo mundo fica falando, sendo que no avião, como eu te falei, todo mundo usa o mesmo banheiro, só que a diferença é que tem uma mídia distorcida que nada mais é do que cabines individuais para preservação, dignidade de cada um. Eu brinco que mictório é uma coisa retrógrada, porque se você quer fazer número 1, número 2, para que botar um mictório? Coloca um vaso sanitário, que é uma coisa básica. Você vê nas pirâmides de Maslow, as primeiras coisas básicas são as necessidades fisiológicas. E é uma polêmica que não tem sentido. E com pandemia, põe o lavatório do lado de fora, banheiro feminino, masculino, unissex, cada um com a sua dignidade, para criança, para idoso, para tudo. Então, eu sou um pouco ativista pelaquilo que eu acredito. Não quero criar polêmica, mas eu quero dignidade a todos. E é uma coisa que você não está levantando uma bandeira, Não. porque é uma coisa que está tão introjetada em você, na tua vida, na tua vivência, que é natural. Não natural é ter preconceito, não natural para você é discriminar uma pessoa por causa da cor da sua pele, da orientação sexual, como você falou. Eu penso que isso tem que ser básico. E assim, não faço julgamento, eu não levanto bandeira, eu sou muito a favor de família. Só que quem diz que a família é X, Y e Z? Família é aquilo que quando tem amor, e tem várias formas de amar. Então, eu fui mãe com 40 anos, eu vivi durante muitos anos muito só, e eu aprendi. Você viu que vou colocar aqui, que tem um lance que eu conheci uma pessoa aqui da Caras, há 15 anos atrás. Você vê que ele marcou, eu até brinquei, deve ser chata, mas não é. É que tem um amor dentro. Eu brinco que a Petrobras é plataforma de petróleo, né? E eu sou uma plataforma de amor. Então, eu ainda sou a favor que o bem vence o mal. Então, eu não consigo gente agressiva, gente com ideias distorcidas. Quem sou eu para fazer julgamento? Quem que vai falar para mim que essa família que alguém criou não é família? A gente não sabe o interior das pessoas. Então, eu penso que a gente não tem que levantar bandeira, a gente não tem que criar caso com ninguém. Mas a gente precisa ter 2 coisas, respeito e a dignidade preservada em toda e qualquer situação. Agora, você falou aqui um gancho, meus filhos, eu tive filho um pouquinho mais tarde. Eu ia te perguntar se você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher, empresária e, outra pergunta, por ter tido filhos um pouquinho acima da idade que as pessoas falam que é ideal, 25, 30. Você teve filho com quantos anos? 39. Então, é diferente, né? E ainda Hoje tive outro aos 41. Aí o que era interessante? Eu falei assim, você está grávida de novo? Mas você já não está mais velha? Ai, meu Deus. Uai, eu acho que está tudo funcionando, né? Tem um bebezinho chegando. Então, eu acho que também, eu tenho uma coisa muito engraçada. Eu sou muito bem-humorada. Eu não tenho mau humor nunca. Eu lembro que minhas amigas falavam assim, Laurinha, você acabou de ter um neném, você vai ter outro. Eu falei, gente, eu amo ficar grávida. Porque eu trabalhava, corria, eu me sentia forte, a pele fica linda, o cabelo fica muito legal. E assim, eu sou super feminina. Eu brinco que às vezes eu quase uso cueca, porque a gente tem que ter uma atitude, pá, pá, pá.
Porque, infelizmente, o mundo ainda é machista. Eu não gosto de levantar essa bandeira, porque fica parecendo que não sei o quê. Mas, aos 50 anos, sendo mulher, em vários ambientes que eu ando, você vê, a gente, uma das boas práticas, você falou de ESG, foi colocar energia limpa e renovável nos restaurantes McDonald's. Também foi uma iniciativa que eu fui a primeira. Hoje já tem várias iniciativas, mas por que eu fiz isso? Lá atrás, quando a gente pensa em planeta, quando a gente pensa no olhar do outro, a gente pensa em gerações futuras. Então, como 39 e 41, eu tenho 50 com um rapaz golfista lindo de 9 anos. Então, você tem que ter uma inteligência emocional para você cuidar de toda a situação. Então, eu tô lá no abre caixinha e fecha caixinha. Então, eu tô lá falando de energia. Então, eu falei, não, eu quero colocar energia limpa e renovável. Então, olha as práticas da Levo. Pensando no planeta, seguindo as orientações da McDonald's Corporation, que é uma empresa fantástica que te faz sair da zona de conforto. Eu brinco que você leva um alfinete todo dia, assim, mas no bom sentido, para tipo, hello, vamos ver tecnologia, vamos ver parte de pessoas, vamos ver parte de inovações tecnológicas, vamos ver energia limpa. Então, eu fico assim, a pessoa vira para você aos 40, você não está mais velha para ter um filho? Então, você vê, o preconceito vem do seu redor, do seu ambiente, das pessoas que você conhece. É um homem de 41 tendo filho, tudo bem, ele é pai, não tem problema, de 60, pois é. Aí você fala assim, mas como você vai dar conta de ter filho e tudo? Eu falei, então, aí você tem alguns preconceitos. Eu falei, eu nem tive resguardo. Aí a pessoa fala assim, que horror. E o que horror acontece em várias situações. Eu aprendi o seguinte, já chorei muito, já fiquei muito chateada, frustrada, às vezes por causa de hormônio, mulher chora, descontrola. E hoje em dia, eu ia para casa péssima. Hoje em dia eu falo assim, graças a Deus, porque somos seres humanos. Pode não dar errado, pode dar errado, pode dar problema. Isso é vida, né? Quando Vida tudo dá certo, o nome é sonho, tá, gente? Só pra saber. E aí, o que é legal? Eu sou muito feliz de não ser uma mulher blá, blá, blá. Você tem problemas, você tem dor de barriga numa hora difícil, você precisa fazer uma palestra para 1.500 pessoas, você fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Você tem 3 temperaturas, 40 de febre, 35 gelada, as pernas tremendo e tem 3 temperaturas no corpo, porque você fala assim, Jesus, o que está acontecendo comigo? Respira, reza, olha para frente e corre. Por exemplo, vou dar o exemplo de vida como ela é. Eu perdi meu celular no Uber ontem. Outra teria descabelado, ficado louca. Não que eu não estou nem aí, mas não há o que eu fazer. Então, eu falo que eu tomei algumas injeções, uma do braço direito e outra do braço esquerdo. Não ligo porque os outros falem. Segundo, se eu for espernear, ficar louca, gritar, trouxesse mais dinheiro para mim ou mais calma, fantástico. Vai resolver o problema? Não vai. Então, isso eu acho que é um pouquinho de maturidade. Mas é fácil, estala o dedo e tudo pleno? Não, mas é um exercício. Isso é a maturidade que traz. É um exercício, mudança de hábito, um conjunto de várias coisas. Eu brinco, precisar tem que tomar um remedinho, dependendo se você saiu de um divórcio, se você teve uma pandemia. Mas eu penso que a gente precisa respeitar essa caixa maravilhosa que é o nosso organismo, que a gente às vezes ou bebe demais, ou come de menos, ou fica estressado, ou não faz exercício físico. Então, eu acredito muito, Li, que é um equilíbrio. É tudo muito bonito falar, mas, por exemplo, você falou como começou a Levo. A Levo foi uma empresa que começou lá atrás por um sonho. Eu passei em 188 candidatos, passaram-se 4. Eu fui um deles. Os 2 que entraram comigo já saíram e tem mais um que ainda está comigo, que é o Edmundo de Minas. Então, eu penso assim, a oportunidade está sempre ali. Principalmente no mundo business, no empreendedorismo. Mas quem está preparado? Você falou, eu estudei escola pública, eu não tinha condições, eu já andei muito de ônibus, já corri muito atrás para a gente pagar o jantar, né? Vendi o almoço para pagar o jantar, mas eu acreditei. Então, eu fiz Federal do Mato Grosso, depois eu fiz... Quando eu quis fazer um MBA, o primeiro, não dei conta de pagar, mas a gente tem compromisso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu fiz parcelado, eu lembro que foi meu primeiro boleto. O pessoal tem carnê da Casa Bahia, da Magazine Luiza, pessoal. Eu tinha um carnê da FGV, porque eu não consegui pagar o curso de MBA, que era muito caro, que era a primeira escola que eu estava fazendo.
E eu falei, escuta, dá para reparcelar? Ele falou, mas você já quase terminou o curso. Eu falei, então, eu queria muito fazer esse curso. E eu tenho compromisso, mas infelizmente aconteceu umas coisas, não estou com dinheiro agora. Então eu costumo dizer para todas as pessoas, não deixa a dívida ficar enrolando. Chega lá, vai no banco, conversa, o cheque especial, está com o nome no Serasa, tudo bem. Mas vai lá, acerta, pede para parcelar em 24, 36 meses. Porque você sabe que você tem a dívida, então você vai lá e resolve. Aí foi muito legal, porque eu falei que eu fiz um teste pay, né? Aí eu fui no FGV, reparcelei, paguei, foi muito legal. E aí todo mundo acabou conhecendo. Quando eu fui fazer o segundo, o terceiro, graças a Deus o poder de compra já melhorou e consegui fazer Harvard com 40 anos. Então, você vê, você tem que ser insistente, você tem que ser persistente, você tem que conhecer os seus talentos, conhecer as suas dificuldades. Eu sei, por exemplo, eu tenho um horror, eu não sei cozinhar. Eu, às vezes, não sei ligar uma máquina de lavar. Eu falo assim, gente, qual pessoa tão inteligente? Porque a cabecinha, ela registra outras coisas. Então, eu falo assim... O HD está ocupado. Está ocupado, tá tu. Compra mais memória na Apple, né? Compra mais memória, porque tá cheio. Aí você fala assim, caramba. Então, você tem que saber o que você faz de bom, se identifica, não se agrida e corre atrás. E aí você pega toda essa tua expertise e joga também como uma forma de ajudar outras pessoas. Sim. Eu queria saber desse projeto que você tem com as costureiras, que é o projeto do Jeans do Bem, programa Oficina de Costura Mais Renda. Então, eu por isso que o povo fala que as pessoas, eu sou meio polêmica. Eu não sou polêmica, mas eu sou realista. Então, eu não tenho problema nenhum com assistencialismo, mas eu não gosto. Então, todo mundo já faz, eu não faço. Eu faço programas de geração de renda com dignidade e transformação social na prática. O que é isso? Tudo muito lindo, muito bonito, mas eu tenho um legado premiado e que me dá muita alegria. Se você ver o áudio que eu escutei ontem, eu peguei 25 pessoas da favela ali perto de Taguatinga, onde eu tô, e foram pela primeira vez ao McDonald's. E eu coloquei toda a minha equipe recebendo como se fossem grandes empresários, como todo ser humano importa. Então, nós pegamos jovens da periferia, junto com a gente fez algumas parcerias com a Secretaria de Juventude lá do Distrito Federal, e eu falei, vamos dar uma oportunidade. Então, nós fizemos um tour no McDonald's, nós mostramos, falamos de ética, de respeito. Então, isso é dignidade. Então, entregamos um certificado. Muito obrigada por ter feito um tour. A gente tem um programa no McDonald's que é Portas Abertas, de conhecer. Só que aí eu pego e faço um pouquinho melhor, que é com o meu Leva Instituto. A gente faz as palestras psicossociais. Então, a gente mostra para aquele jovem que ele pode estar ali, que ele pode conseguir um emprego, que ele pode estudar, que vai viver a vida dele, vai transformar a vida dele. Que se ele entrar no Google, que todo mundo tem acesso à internet, ele tem N informações. Que se ele está sem sono, não fica falando besteira ou fazendo isso, mas entra num conteúdo. Então, eu insisto muito com isso, sabe, Lília? Porque eu acredito que a transformação ocorre de forma individual primeiro. E aí, o programa de costura foi algo que eu estudei muito, porque para trabalhar com comida tem coisas perecíveis e tal. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você resolve tomar uma atitude de projeto social. Porque eu não gosto de projeto. Projetos são pontuais. Por isso que ele é um programa. Então, o programa tem início, meio, fio e continuidade. Início, meio, fim e continuidade. Então, o que é isso? Nós já fizemos 6 turmas, nós já formamos mais de 200 costureiras, 60 mais, inclusive, e a gente consegue fazer um monitoramento com essas costureiras, que elas consigam ter renda de 100 a 150 reais a 200 reais por semana. As mais exitosas têm, tipo, 300, 400 reais, e a gente consegue fazer um trabalho de dignidade. Melhorar o nível da vulnerabilidade, o nível de agressividade. Então, algumas a gente precisa dar até noções de matemática para poder conseguir fazer o molde com a fita métrica para olhar. Então, não é só um trabalho. E eu fico muito feliz com a parceria do Senai, porque eles já estão comigo há 3 anos e a gente faz esse trabalho. E o mais legal é que ele tem um propósito. Nós criamos uma marca que chama Jeans do Bem. Então, quem puder, não sei se pode fazer propaganda, mas é um projeto sem fins lucrativos, com uma única iniciativa e propósito: gerar renda e dignidade para as pessoas em vulnerabilidade. Então, ele é um projeto pequeno ainda, a gente precisa de recurso para divulgar, precisa de apoio, mas a gente consegue já vender o Jeans do Bem para que a gente possa colocar o dinheiro no programa. Então, a gente tem que fazer a manutenção nas máquinas de costura. As oficinas de costura são caras, mas graças a Deus no LinkedIn a gente já está tendo ajuda.
E é muito legal porque a gente, como é McDonald's, a gente faz checklist de tudo, a gente presta conta de tudo. Graças a Deus a minha vida é muito bem abençoada, não é aí que eu vou ganhar dinheiro, mas é aí que eu vou fazer o meu coração ficar feliz.